Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, sejam muito bem-vindos. Dando continuidade aos estudos promovidos pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, nós vamos falar hoje sobre o tema Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Antes de iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música Fanal de Luz e fazermos a prece. Tal como a flor que desabrocha, revelando a glória da natureza, e como a água que está em toda parte, é a mediunidade exaltando sua beleza. Carrossel de luz, mediunidade com Jesus, é o eterno suporte a nos amparar. Equilíbrio, harmonia e a autotransformação auxiliam-nos na nossa evolução, modificando os atos, melhorando os pensamentos, purificando os olhos, sublimando os sentimentos. Carrossel de luz, mediunidade com Jesus, é o eterno suporte a nos amparar. Equilíbrio, harmonia e a autotransformação auxiliam-nos na nossa evolução. Boas formas, pensamentos, como gotinhas de luz, nos transformam em instrumentos de Jesus. Boas formas, pensamentos, como gotinhas de luz, nos transformam em instrumentos de Jesus. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos mais esta oportunidade do encontro e do estudo. Possamos nesta oportunidade, refletindo sobre o teu evangelho de luz e de amor, possamos iluminar as nossas mentes e os nossos corações com o aprendizado e com o auxílio dos nossos companheiros espirituais, que nos insuflam os bons pensamentos, as boas ideias, as inspirações que nos elevam à atitude renovadora e à compreensão das leis divinas. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, e abençoa-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, a frase de Jesus dizendo: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido.
Ora, Jesus está falando aqui para nós sobre a mediunidade de cura, sobre a mediunidade de conversarmos com os espíritos menos esclarecidos, a que àquela época, no contexto, eram chamados de demônios, e aí a expressão de expulsai os demônios, ou seja, afastar os espíritos menos esclarecidos dos processos obsessivos, como hoje, em nossas reuniões mediúnicas, nos trabalhos assistenciais espirituais nas casas espíritas, nós vamos encontrar as reuniões de desobsessão. E aí, Jesus faz uma assertiva muito importante para a nossa reflexão sobre o dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Por que Jesus faz esta assertiva? É tão somente pelo fato de que a mediunidade, enquanto faculdade do espírito, ela é uma capacidade que Deus nos oferece para o trabalho em função dos nossos semelhantes. E como Kardec nos pontua no Livro dos Médiuns, é uma faculdade que pode ser muitas vezes inconsistente. Não se pode provocar um efeito, um fenômeno mediúnico à nossa vontade, à nossa revelia, uma vez que todos os fenômenos mediúnicos, por natureza, dependem da assistência dos espíritos desencarnados. Sem a assistência dos espíritos desencarnados, não há mediunidade. Este é o entendimento da doutrina espírita. Então, quando Jesus coloca para nós sobre a necessidade, ele coloca no verbo, na conjugação do imperativo, observem, restituir, é uma ordem, é um imperativo. Então, a assertiva de Jesus dizendo para nós, restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Jesus está nos incitando ao trabalho, à caridade, ao prestarmos concurso aos nossos semelhantes. Mas todas essas faculdades, a faculdade da mediunidade curativa, restituindo a saúde aos doentes, ressuscitando os mortos, como nós temos na passagem evangélica da ressurreição de Lázaro, que nós sabemos também pela doutrina espírita não estava de fato morto, mas passando por um processo que nós conhecemos como catalepsia, que é uma condição orgânica muito próxima em aparência da morte e pode, se não observada com atenção, ser realmente confundida com um estado de morte. A cura dos leprosos, né, a saúde aos doentes, os leprosos, todas situações que eram muito comuns à época de Jesus, mas nós temos ainda hoje inúmeras doenças que, através das faculdades mediúnicas, através do passe, através da mediunidade de cura, nós podemos ajudar na restituição da saúde dos nossos semelhantes, mas que não acontece sem a assistência dos amigos espirituais, utilizando-se dos médiuns que já tenham capacidades não só da faculdade mediúnica em si, mas também da elevação moral, porque só através da evolução moral é que nós vamos atrair para nós bons espíritos que queiram secundar a nossa vontade de auxílio ao próximo. Então precisa haver aí uma sintonia de propósitos, uma sintonia de esforços, de vontade, para que os bons espíritos possam assistir aos médiuns reencarnados na assistência aos semelhantes. Desde a restituição física, da restituição orgânica da saúde, como também
no tratamento dos processos obsessivos, auxiliando tanto os companheiros desencarnados, que estão ali no processo, muitas vezes, de cobrança, de vingança, como também aos encarnados passando por este processo, que nós sabemos pela doutrina espírita ser um processo muitas vezes complicado, doloroso, sofrido, não só para o obsidiado, mas também para aqueles que estão ao seu redor, muitas vezes, a começar da própria família. Então já estava ali Jesus, nos apontando o caminho da fraternidade universal, da solidariedade na prática, da caridade para com os nossos semelhantes, através do uso sublimado das capacidades mediúnicas. Mas todas essas faculdades, todos esses dons, se quisermos chamar assim, vêm de Deus, que nos dá gratuitamente estes dons para que nós os utilizemos em favor dos nossos semelhantes. E ele nos dá essas faculdades de graça, gratuitamente, como ferramenta, como oportunidade de trabalho, muitas vezes como uma missão. E já vamos atentar logo para o fato de que nenhuma dessas coisas nos torna especiais ou melhores do que o nosso semelhante, pois que aí entraríamos no viés do orgulho, da vaidade, que, como também estudamos na doutrina espírita, nos coloca em derrocada e nos afasta da sintonia com os bons espíritos, que estão sempre a postos para poder atender aqueles que elevem os próprios pensamentos, os próprios sentimentos para o trabalho dignificante. Sem isso, não pode haver cooperação do plano espiritual superior com os trabalhos da esfera material. Nós sempre estaremos em regime de sintonia com o plano espiritual, mas essa sintonia, a qualidade dessa sintonia sempre vai depender daquilo que nós estamos produzindo em nosso íntimo, dos nossos sentimentos, da nossa transformação moral. E a mediunidade, enquanto faculdade, não distingue bons de maus. Então, uma pessoa de moral duvidosa pode ser médium tanto quanto alguém que se esforça todos os dias para elevar-se, para progredir, espiritualmente falando. Então, aquilo que nós vamos fazer das faculdades que Deus nos dá para podermos progredir, para podermos evoluir, depende do nosso livre-arbítrio, depende do nosso conhecimento e depende da nossa vontade. Mas está aqui Jesus já apontando aquilo que nós devemos fazer, pensando em termos de boa nova, em termos de progresso espiritual. Ninguém pretende restituir a saúde de alguém, ressuscitar um morto, de acordo com a expressão que já explicamos, curar doenças diversas, expulsar os demônios, de acordo também com a expressão que nós sabemos agora, que é lidar com os espíritos desencarnados, os espíritos sofredores em estados de cobrança, de vingança, nos processos obsessivos, sem a vontade interna de cooperar com Cristo. Ou pelo menos essa deve ser a nossa vontade. Entretanto, desde que o mundo é mundo, e o porquê de Jesus nos apontar isso verbalmente, é porque muitas vezes ao longo de nossa história e mesmo nos dias atuais, o porquê disso ter sido novamente lembrado na doutrina espírita, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de mesmo nome de nosso estudo hoje, porque ainda há muitos que, pensando que essas faculdades são suas, ou ignorando que todos esses dons, todas essas faculdades, todas essas ferramentas de trabalho nos são dadas por Deus gratuitamente para que nós possamos trabalhar em função do nosso semelhante, cobram
cobram para poder fazer isso. Então, Jesus, após nos dizer aquilo que nós devemos fazer com as nossas faculdades mediúnicas, ele nos lembra que nós devemos dar daquilo que nós recebemos gratuitamente. Que isso deve ser dado da mesma maneira que nós recebemos. Deus não tem cobrado nada de nenhum de nós das faculdades que ele nos dotou. E se ele não nos cobra, não é lícito a nenhum de nós também cobrarmos dos nossos semelhantes. Que nós devemos dispor destas faculdades, dessas habilidades, de maneira gratuita. Porque em função do nosso próximo, é em atendimento ao apelo da caridade. E em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec perguntando o que significa caridade conforme o entendimento de Jesus. E a resposta é muito clara, dizendo para nós que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, no primeiro tópico, benevolência para com todos. A benevolência é ativa, não passiva. Nós é que devemos ir em busca dos nossos semelhantes em sofrimentos diversos e não esperar que eles venham até nós. É isto que Jesus nos ensina através do seu evangelho. Então, é uma ação sempre proativa. Nós devemos fazer o bem indistintamente. Por isso, é benevolência para com todos, sem exceção. E não há embutido aí a ideia de pagamento para ser benevolente. Se há pagamento envolvido de qualquer tipo, de qualquer espécie, nós já não estamos mais falando sobre benevolência, conforme o entendimento de Jesus. Jesus e seus discípulos, seus apóstolos, jamais cobraram o que quer que seja de nenhum daqueles a quem eles atenderam ao longo de suas trajetórias. Desde os ensinamentos de Jesus, até depois da crucificação, quando do surgimento da Casa do Caminho, atendendo a todo tipo de gente necessitada de toda sorte, necessitada espiritualmente, necessitada materialmente. Nós vamos encontrar no Evangelho, em Atos dos Apóstolos, diversas ocasiões falando sobre as curas que eram promovidas pelos apóstolos, depois também por Paulo de Tarso, após a sua conversão em Damasco. Todas as curas que foram promovidas, falando no próprio Paulo de Tarso, quando ainda Saulo, caindo em si na estrada de Damasco, após o vislumbre luminoso do Cristo na estrada, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? É recomendado a ele pelo Cristo que ele aguardasse o que ele deveria fazer. E tendo ficado cego após esse encontro, Jesus ordena que Ananias, um dos seguidores do Cristo, exatamente aquele a quem Saulo estava indo prender, é recomendado a Ananias que procure Saulo e que o cure. Então, olha só. Ananias vai até Saulo de Tarso e restitui a sua visão. E, obviamente, aqui nós podemos interpretar a passagem tanto no seu sentido material, e óbvio, estava Saulo de Tarso cego, fisicamente falando, e Ananias, através de uma mediunidade muito sublimada, restitui a visão de Saulo. Obviamente, sem cobrar-lhe nada. Era pelo Cristo que ele o fazia. E de maneira também metafórica, é quando a visão espiritual de Saulo também se abre para o mundo.
se abre ao Evangelho do Cristo e começa toda a jornada que nós já conhecemos. Mas se não conhecemos a jornada, já fica aqui também a sugestão de livro, que é Paulo e Estevão, na psicografia de Chico Xavier. Livro maravilhoso para poder ser lido e observar ainda várias outras passagens falando sobre estes momentos luminosos do uso da faculdade mediúnica com o pensamento do Evangelho, conforme Jesus está colocando aqui nesta passagem. Então, por isso, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Porque são faculdades que Deus nos confere para que nós possamos auxiliar. E não sendo algo que nós possamos controlar a nosso bel prazer, também nos pode ser tirado, da mesma forma como nos é dado. Mais um motivo para nós pensarmos muito atentamente na questão da gratuidade dos serviços que prestamos utilizando-se da mediunidade, considerando que só há mediunidade, repetimos, quando há ali a presença dos companheiros espirituais junto a nós. E quando não estamos mais no caminho de utilizarmos as nossas faculdades mediúnicas conforme Jesus nos aponta, e estudamos agora mais abertamente na doutrina espírita, estes mesmos espíritos se afastam, pois não há sintonia. E em se afastando, outros que porventura comunguem da nossa sintonia menos elevada vão se utilizar das nossas faculdades mediúnicas de maneira desequilibrada, trazendo aí uma série de prejuízos para nós mesmos. Mais motivo da recomendação de Jesus, porque isso nos leva ao esforço contínuo do nosso aprimoramento e da utilização da mediunidade da melhor maneira possível. Mas Jesus não falou só isso a respeito das coisas que Deus nos dá gratuitamente. Nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículos 45 a 47, como também no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, nos versículos de 38 a 40, e no próprio Evangelho de Mateus, nos versículos 23, 14, precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretextos de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ser lembrados pelo Espírito de verdade de que Jesus estava se lembrando aqui também que estes mesmos escribas à sua época gostavam de ser vistos por fazerem preces longas, verbosas, com muitas palavras vazias, longas, para dar a impressão de estarem diretamente ligados a Deus, como se fossem especiais ou como se Deus estivesse atendendo às preces de alguém pela quantidade de palavras ditas. Quando Deus nos observa a intenção no coração ao orarmos. E muitas pessoas também ainda hoje, desde a época de Jesus e mesmo antes, cobravam ou cobram ainda para fazer preces em favor de outras pessoas. Mas como poderá ser essa pessoa atendida se ela não está fazendo uma prece sincera de seu coração, doando de si mesma algo de si, cobrando para falar com Deus, para falar com o Pai, em favor de uma outra pessoa? Como pode ser isso? É um contrassenso, nos diz o Evangelho.
E de fato é. E Jesus, na sua sabedoria infinita, nos diz para nos precavermos contra essas pessoas. Precatai-vos. E inclusive falando por quê? Que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Ora, o que significa essa expressão devorando as casas das viúvas? É porque se aproveitam, muitas vezes, a época de Jesus, quando ele falava, se aproveitando da herança que os maridos haviam deixado para essas viúvas. Então, se acercavam dessas pessoas em seus momentos de fragilidade, sob o pretexto de extensas preces, extorquir as pessoas, tão somente para extorquí-las, e de dar aparência pública de serem santos, de estarem fazendo algo em favor dessas pessoas, de estarem em conexão direta com Deus. Então, Jesus também está nos precavendo quanto a isso. A prece deve ser sincera e não deve querer nada em troca. Ela atende ao pressuposto do fazer o bem sem olhar a quem. De estarmos em comunhão com o Pai em nosso templo íntimo, em nosso próprio coração. É por isso que naquela poesia lindíssima que imagino a maioria de vocês conhecem, chamada Mensagem Fraterna do Espírito Alta de Souza, na psicografia de Chico Xavier, ela nos diz para volvermos ao nosso templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Porque é um movimento íntimo de nos ligarmos com Deus. E neste momento, conforme o Livro dos Espíritos nos aponta, de podermos fazer as 3 coisas que nos é possível fazer através da prece, que é o louvar, o pedir e o agradecer. E nós devemos sempre louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é e representa, bem como agradecer por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que conquistamos, por tudo aquilo que nos envolve e nos propicia o progresso. Assim como também na nossa condição de pequenez espiritual, mas também para exercitarmos a nossa humildade de aprendermos a pedir, e a pedir com sabedoria aquilo que nos possa ser dado em nosso próprio proveito de crescimento. Então, isso não deve ter preço para ninguém, atendendo ao princípio de dar gratuitamente aquilo que nós recebemos também de maneira gratuita. É muito explícito isso no pensamento do Cristo. E ele ainda faz esta advertência. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Por quê? Porque estão cambiando com algo divino, com uma conexão íntima com Deus. E em nome dele, fazendo uma cobrança completamente indevida. Então a condenação é mais rigorosa. Porque estão se apropriando de algo que não lhes pertence. Vamos seguir. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, nos versículos 15 a 18, e também no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, nos versículos 12 e 13, nós vamos encontrar: eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações?
Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o matar, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Nós vamos encontrar aqui, então, Jesus novamente falando das coisas sagradas e desta relação que o homem, por muito tempo, desde sua época e antes até os dias atuais, ainda tem com as coisas divinas e sagradas em relação de comércio, que é completamente indevida. Essa é a famosa passagem de Jesus no Templo de Jerusalém. E é sempre importante nós lembrarmos e ressaltarmos, Templo de Jerusalém esse, erigido originalmente pelo rei Salomão, pelo grande rei Salomão, que nós vamos saber, está na genealogia do próprio Cristo. Cristo é descendente direto do rei Salomão, que por sua vez é filho do rei Davi. Então está na genealogia de Jesus. Por várias vezes, Jesus se utiliza do Templo de Jerusalém e daquilo que está nas Escrituras Sagradas para nós hoje, Velho Testamento, conforme a frase do minha casa será chamada de casa de oração por todas as nações. Estava relembrando o povo judeu dessas escrituras sagradas, que o templo estava ali como representante máximo dessas escrituras e dessas verdades. Mas estavam ali os fariseus, em sua hipocrisia, utilizando o templo como local de comércio, confundindo as coisas sagradas com as coisas materiais e mundanas, fazendo todo tipo de comércio na porta do templo, vendendo itens, chamando-os de itens sagrados, de itens santos, enganando as pessoas, sobretudo, com tais itens, como se essas pessoas necessitassem disso para entrar no templo, para orar no templo, para estar em ligação direta com Deus. Então, Jesus toma esta atitude, que até hoje é muito lembrada pelos religiosos cristãos, os nossos companheiros católicos, como também os nossos companheiros protestantes, nós mesmos na doutrina espírita, nos lembrando desta passagem que é muito significativa para nós, de Jesus, mostrando que aquilo que é sagrado, que aquilo que é divino, não deve ser tratado como comércio, como algo mundano, como troca de dinheiro. Então, ele resolve expulsar dali esses vendedores, esses cambistas, de derrubar essas mesas, essas coisas que estavam ali vendendo, pervertendo a ideia do templo naquilo que ele é e representa, e nem permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. E aí faz, então, esta lembrança a eles, porque essas pessoas, especialmente os sacerdotes ali, os fariseus, sabiam muito bem das escrituras, afinal de contas, eles eram os doutores da lei, não é mesmo? Então, eles conheciam muito bem essas escrituras, e que estava nessas escrituras o que Jesus pergunta para eles. Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Então, olha só, casa de oração, não casa de comércio. Então, Jesus falando mais uma vez sobre as coisas santas. E, obviamente, como sempre, atraiu a atenção desses sacerdotes, dos fariseus, desde então tramando para poder prender Jesus, para poder matar Jesus, porque Jesus os estava escandalizando. E era importante que assim o fizesse, para nos lembrar a todos sobre as nossas relações com o Pai, sobre a nossa relação com Deus e com aquilo que é sagrado.
E aí todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina, uma vez que ele estava apenas relembrando aquilo que já estava nas Escrituras, e pela hipocrisia farisaica da época, eles faziam questão de ignorar, pensando tão somente em seus interesses próprios, interesses esses materiais. Mas a ideia é atemporal. Tudo que nós vamos encontrar no Evangelho do Cristo é sempre atemporal. Ele falou desta maneira, chocante para a época, para os fariseus, atraindo a raiva e o sentimento deles de vingança para aquilo que Jesus estava fazendo, alertando e trazendo a verdade, ou relembrando aquilo que eles já sabiam, mas ainda é válido para nós até hoje, pois ainda vemos hoje estas viciações farisaicas em muitos templos religiosos, que nós precisamos, obviamente, respeitar, sem julgamento, mas é lembrarmos do Evangelho de Jesus quando, na oportunidade de esclarecermos os nossos companheiros, os nossos irmãos, que ainda não compreendem que as coisas sagradas não estão à venda, não são comércio, não se confundem com as coisas mundanas, com as coisas materiais, que não deve se fazer comércio com aquilo que é de Deus. Relembrando e remontando, então, a primeira frase do estudo, sobre o dar de graça aquilo que nós recebemos de graça. E então nós vamos pensar na questão da mediunidade, ou mediunidade gratuita, conforme nós vamos encontrar em O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos encontrar no capítulo 26, que é o capítulo deste estudo, a frase que a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Então não fica dúvidas para nós aqui de que, como coisa santa que deve ser praticada santamente, ela nada tem a ver com aquilo que é material. Sobretudo com dinheiro, com comércio, com comercializar as faculdades mediúnicas que são dadas a cada um de nós de maneira gratuita, como dissemos no início, por Deus, para que nós possamos utilizar em favor dos nossos semelhantes para o nosso próprio progresso espiritual. Então é tratar como coisa santa. E nós não tratamos coisas santas da mesma maneira que nós tratamos as coisas materiais. As coisas santas são feitas para a nossa elevação moral, para a nossa elevação espiritual. Então nós devemos pensar já logo a partir daí, quando pensamos na mediunidade. E no caso, adicionarmos a palavra que foi adicionada no Evangelho segundo o Espiritismo, gratuita, para que isso nunca nos escape à mente, quando nós surpreendemos companheiros cobrando pela mediunidade. Isso não deve ser feito, em hipótese alguma. Ainda no capítulo 26, falando sobre a mediunidade gratuita, nós vamos encontrar: procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então, olha só como os espíritos amigos são bem claros conosco, aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes, a pessoa dotada de faculdades mediúnicas, passando pela provação que eles mesmos pediram para passar no plano espiritual antes de reencarnar, da pobreza material, da escassez de recursos materiais,
nascerem com faculdades mediúnicas a fim de trabalharem, a fim de sublimarem-se, a fim de se elevarem espiritualmente e moralmente, passando pela prova da pobreza. Como nós vamos encontrar vários aí na história da doutrina espírita. O próprio Chico Xavier, sabemos, em sua história, vindo de uma família muito pobre, passando por diversas dificuldades, como passou em toda a sua trajetória no mundo material. E doou de si, em todos os momentos de sua vida, as suas faculdades mediúnicas em favor de todos nós, não só na psicografia de todos os livros, como também na assistência material e espiritual, em toda a sua vida, de maneira gratuita, sem nunca receber um centavo sequer. Inclusive, nós sabemos pelas histórias que muitas pessoas, obviamente, não compreendendo isso, achavam que precisavam dar a ele presentes, pequenos agrados, lembrancinhas. Ele nunca ficava com nada, pois ele sempre sabia que existia alguém mais necessitado do que ele. Se recebia uma roupa, depois de fazer algo em favor de alguém que ele fazia de puro coração, atendendo aos critérios da caridade, que nós já falamos mais cedo, logo depois, ele então dava essa roupa, doava esta roupa para alguém mais necessitado. Então, olha só, a consciência moral, espiritual de Chico, nos exemplificando isso que está aqui no Evangelho, serve para todos nós. Então, aquele que carece do que viver, que ele procure menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim preciso, senão o tempo que materialmente possa dispor. Então, não significa também que a pessoa simplesmente precise se doar 24 horas do dia, não tendo, muitas vezes, o que colocar na mesa para comer. Não é isso que os espíritos superiores estão nos falando. Até porque a lei do trabalho é uma das 10 leis morais que nós vamos encontrar no próprio livro dos Espíritos, na terceira parte, que é uma lei da natureza necessária para todos nós, para o desenvolvimento da inteligência e também para a nossa capacitação moral. Nós devemos, sim, trabalhar. E toda ocupação útil é trabalho. E nós vamos encontrar também no livro dos Espíritos falando que o trabalho é tanto material quanto espiritual. Quando o Espírito de verdade nos fala que o corpo trabalha e o espírito também. Mas no que diz respeito ao trabalho material, para colocarmos comida à nossa mesa, está aqui também o Espírito de verdade sendo bastante claro para nós. Que procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Pois a mediunidade, como já dissemos, é faculdade que Deus nos oferece para o trabalho, em função dos nossos semelhantes, de maneira gratuita, da mesma forma que também é gratuito para nós o recebimento desta faculdade. E então, se é médium e carece dos recursos materiais, que faça sim o esforço necessário para encontrar do que viver, de maneira digna, honesta e justa. E disponha do tempo que lhe for possível dispor para os trabalhos mediúnicos. Por quê? Porque os espíritos vão levar em conta o devotamento e os sacrifícios. Então, todo sacrifício e devotamento que este médium, que essa pessoa dotada de faculdades mediúnicas, fizer em favor do semelhante, será levado em consideração. É a tal da benevolência para com todos. Isto é caridade. É como pensar também na passagem do óbolo da viúva. É dar de nós aquilo que nos é mais precioso.
Mas quando não pensamos assim e não nos sacrificamos em favor dos nossos semelhantes, não nos devotamos à tarefa e ao planejamento espiritual que muitas vezes nós mesmos imploramos antes de reencarnarmos, estes mesmos espíritos que nos endossam a reencarnação e o nosso planejamento nas ações do bem, se afastam de nós, porque eles veem em nós, em nossa vontade, em nosso pensamento, que nós estamos esperando fazer da mediunidade uma escada por onde subir, e a mediunidade não é sobre isso. Inclusive, falando sobre o planejamento espiritual, nós vamos encontrar na literatura espírita o caso de um companheiro muito consciente no plano espiritual de suas dívidas e de tudo aquilo que ele precisava resgatar para o seu próprio crescimento e progresso. Ele faz uma petição com os amigos espirituais para que na sua próxima reencarnação ele nascesse com uma série de condições físicas extremamente debilitantes. Ele faz uma lista, pedindo para nascer com problemas crônicos de respiração, ou com problemas de debilidade mental, coxo, uma série de situações extremamente debilitantes. Mas como era muito consciente de suas dívidas e daquilo que ele precisava para poder se restabelecer com a ordem cósmica, os amigos espirituais pedem a Jesus inspiração para o que fazer no caso dele. E recebem uma missiva informando para ele o que ele deveria fazer, como deveria ser a sua próxima reencarnação. Ao invés das inúmeras debilidades físicas, reencarnar em plena saúde orgânica, sem quaisquer debilidades. E nascer com as faculdades mediúnicas para poder atender aos semelhantes, por um prazo de 30 anos, e com pelo menos 8 horas semanais de serviço em função dos semelhantes. Olha só, a misericórdia e a bondade divina está aí, o de graça, sendo concedido como instrumento e ferramenta de trabalho para alguém que sabia ser muito necessitado de resgate, de ter muitas dívidas do passado e muitas pessoas a quem restituir pelos males feitos em outras eras. A misericórdia divina permitindo que esta pessoa reencarnasse em plena saúde física, com condições também materiais medianas, sem quaisquer problemas maiores para seguir na vida, mas com faculdades mediúnicas em que, a determinado ponto, começaria a exercitar sua mediunidade em uma casa espírita pelo prazo de 30 anos, além de 8 horas semanais de trabalho em função de semelhantes. Quando a gente para poder olhar, é fantástica a misericórdia divina. Imagina nascer cheio de condições físicas, talvez preso a uma cama por toda a vida, dependendo dos cuidados de terceiros, ou em plena saúde, podendo servir aos outros através da mediunidade. E eis, então, que um grupo de espíritos necessitados de socorrer uma encarnada passando por problemas obsessivos sérios, inspiram a mãe desta moça a ir até a casa espírita procurar este médium, que a esta altura já deveria estar mais ou menos no seu 2º ano de trabalho, conforme o planejamento espiritual. Chegados à casa espírita, este médium não se encontrava lá, no dia em que havia sido relatado que era o dia em que ele lá deveria estar. E os companheiros da casa espírita informam então para essa pobre mãe, essa moça, passando pelos problemas obsessivos, que ele não se encontrava lá. Ela, então, desanimada, triste, ainda recebe
a intuição dos amigos espirituais, fazendo com que ela procure este médium na casa dele. Os amigos na casa espírita informam onde ele morava. Ela, então, em regime de urgência, se destina até a casa dele. Bate a campainha, encontra ele de pijama na rede, lendo o jornal. E que olha para ela, para a mãe desta menina. Ela relata o problema e ele diz que não era problema dele, que ele já tinha trabalhado por 1 ano na casa espírita com a mediunidade e que já tinha feito tudo o que ele tinha que fazer, que a essa altura do campeonato ele queria descansar e curtir a família, porque nem relógio, ele diz em tom jocoso, trabalha de graça. Fecha o portão, volta para sua rede. E os amigos espirituais, extremamente desapontados, sem saber, naquele momento de surpresa, o que fazer para poder atender àquela mãe tentando auxiliar a jovenzinha em tristes processos obsessivos. Então, olha só a questão da mediunidade, o dar de graça o que de graça recebe. Pensemos aí, era um programa de 30 anos, com 8 horas semanais de trabalho em função de semelhantes, ao invés de nascer com severas debilidades físicas dependendo do auxílio de familiares ou de outros, preso a um leito, em casa ou mesmo no hospital. Este era o preço, vamos dizer assim, para resgatar as dívidas que ele sabia e tinha plena consciência de ter, com as quais ele queria, no plano espiritual, se reaver. Mas chegado ao plano material, esqueceu-se da missão que deveria cumprir, do projeto espiritual que fizera, da misericórdia que havia recebido da espiritualidade amiga em nome de Jesus. E era isso que ele pensava da mediunidade, da faculdade que de graça ele recebeu para de graça também doar. E não o fez. Quiçá por 1 ano do planejamento de 30. Então, que fique para nós esta reflexão sobre o dai de graça o que gratuitamente recebestes. O que ele significa para cada um de nós em nossas vidas. O que nós fazemos com as faculdades, com os talentos, conforme o Evangelho, não é assim na parábola dos talentos? Como nós fazemos para multiplicar os talentos que Deus nos oferece, de maneira gratuita em função dos nossos semelhantes, como recurso e como ferramenta do nosso aprimoramento espiritual, do nosso crescimento, da nossa estrada que leva aos passos de Jesus, enquanto caminho, verdade e vida, indo através dele ao encontro do Pai. Eu agradeço imensamente por mais esta oportunidade. Este é o meu último estudo do ano. E agradecido por mais este ano, pela oportunidade de estar aqui, recebendo também estas dádivas da Casa Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, na oportunidade do trabalho, do encontro virtual com todos vocês. Desejando, neste mês de dezembro, no qual já adentramos, todas as bênçãos do Senhor Jesus nas vidas de todos vocês, de seus lares, de seus familiares. Que o pensamento do nosso irmão querido e mais evoluído possa estar presente em todos os nossos corações, nos incitando ao progresso, ao estudo, ao aprimoramento, à paz. Não a paz do mundo, a paz do Cristo. Que este Natal
nas lembranças do nascimento do Mestre Nazareno, esteja no coração de todos vocês. Muito obrigado pela paciência mais este ano. Senhor Jesus, nós só podemos agradecer. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de trabalho. Obrigado por aqui nos encontrarmos, por termos saúde, por termos um lar, por termos familiares queridos e aqueles que nos ouvem as palavras, que nos oferecem um sorriso amigo, o olhar afetuoso, pelo sol que nos ilumina, pelo ar que respiramos, pelos sons que escutamos, pelas mãos que possuímos e nos permitem trabalhar. Obrigado, Senhor, por todas as dádivas que recebemos todos os dias e pelas possibilidades que encontramos de crescermos e de sermos melhores a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.